conviver com pessoas que não estão na mesma vibe que a gente? Ou não estão na vibe, né? Na sintonia do que a gente quer, do que a gente está buscando. Quando a gente traça um caminho de transformação, alguma mudança de comportamento, de vida, né? Um caminho de autoconhecimento principalmente, a gente bate de frente com como se relacionar com pessoas que não pensam iguais a gente, né? Ou pessoas até da nossa família, como se relacionar com a família se o que a gente está querendo implantar na nossa vida, que a gente está querendo buscar, né, de profissional, pessoal, como conviver com pessoas que não entendem ou que ainda estão vivendo com coisas que a gente está querendo deixar para trás. Pensando nisso, eu trago 3 dicas. 3 dicas de como se comportar com pessoas que não estão na mesma vibe que a gente. E pra gente não perder um relacionamento saudável com essas pessoas, ok? A primeira dica que eu te dou, quando você for conviver, se relacionar com pessoas que não estão na sua vibe, é não julgar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem que respeitar o tempo do outro. A gente tem que respeitar a escolha do outro. Não é porque a gente teve um nível de consciência em alguma área maior, a ponto da gente querer uma transformação, a ponto da gente começar uma jornada, né, de melhoria interna ou externa, a gente tem que julgar. A gente não tem esse direito, né? E isso estraga, o julgamento estraga as relações. O julgamento estraga o relacionamento. Então, um dos grandes erros para a gente lidar com essas pessoas que ainda não estão, né, pensando igual a gente, é o julgamento. Então, não julgar, né? Você teve o seu tempo de viver a sua vida e de entender, né, de cognizar que isso que você está querendo mudar, que isso que você já mudou, já consolidou essa virtude, você teve um tempo para isso, né? E a gente tem um costume muito ruim, né? Um vício muito ruim, que quando a gente consegue mudar alguma coisa, a gente começa a julgar o outro. Então, dando um exemplo, vamos supor, uma pessoa obesa que passa por uma transformação de emagrecimento, de mudança de vida, de mudança de hábitos alimentares, né? Como que ela consegue conviver com outras pessoas que ainda comem errado, né? Que ainda se alimentam em excesso ou que prejudicam o seu corpo? E é muito complicado isso, né? Então, assim, esse julgar, ele está inerente ao nosso comportamento, mas ele é muito ruim. Uma pessoa que consegue se livrar do vício do tabagismo, que ela para de fumar, né? Ou que ela está no processo de parar de fumar, e aí aquilo tudo irrita ela, né? Outras pessoas fumando irritam ela. Então, assim, o não julgar é essencial, né? Quando a gente está no caminho de autotransformação, de autoconhecimento, que você se programa, a partir de hoje eu vou parar de reclamar, a partir de hoje eu vou começar a observar meus pensamentos, meus sentimentos, eu só vou vibrar alto. Aí você vai conviver com alguém, a pessoa, só reclamação, e a gente começa a julgar, né? Então isso é uma coisa muito ruim. A segunda coisa é não pregar. O que isso quer dizer? Quando a gente tem um entendimento sobre alguma coisa, a gente quer pregar para todo mundo a nossa verdade, o nosso método. Se para mim deu certo um método, eu quero dizer para todo mundo, né, que primeiro eu julgo, eu olho alguém comendo demais, aí eu julgo dentro de mim aquilo como errado. Eu já taxo aquilo como errado, né? E aí eu quero dizer para aquela pessoa como ela deve fazer, qual é a verdade. Então, eu paro de fumar, eu olho para outra pessoa fumando, eu acabo julgando
e vou pregar para ela tudo o malefício que o cigarro traz para a vida. Não que não seja verdade, né? Não que a sua intenção não seja boa, mas provavelmente a pessoa não quer ouvir o que você tem para dizer, senão ela perguntaria. Então, quando alguém chega para você e pergunta, o que você acha? Eu até me arrepio quando alguém me pergunta o que eu acho, que eu falo, tem certeza? Então, assim, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, ele modifica, ele chama atenção. Se alguém vira pra você e fala assim, uau, você emagreceu 30 quilos, o que você fez? É uma coisa. Agora, você emagreceu 30 quilos, você tem um amigo gordinho, que ainda não está preparado para passar pela transformação que você passou, ou ela não quer passar por essa transformação, né? E aí você olha para ele e fala assim, nossa, você tá gordo, você não quer me ajuda? Você não quer fazer o que eu fiz? Isso é muito chato. Pregar é muito chato, né? Quando a gente descobre uma filosofia, um caminho de vida, e aquilo faz tão bem pra gente, e a gente quer pregar pro outro, né? A gente quer pregar pro outro o que fazer. Isso, na verdade, é um olhar de julgamento. A gente bate o olho na vida de alguém e fala assim, isso na sua vida está errado, faça que nem eu fiz. Isso é uma arrogância, isso é muito ruim. Eu acho que as pessoas se afastam muito mais, né, das religiões, ou do bem, ou de algum caminho espiritual, muito mais pela pregação dos outros, né, do que pelo conteúdo que tem aquelas filosofias. Né? Então, assim, não julgue, não condene, não julgue e principalmente não pregue. Isso é muito chato. Né? A terceira dica que eu dou para um relacionamento entre pessoas que não estão na mesma frequência, que não estão na mesma vibe e conseguir conviver uma com a outra é não peques. O que é isso? Não entre em pecado. É isso, o que é pecado? Pecado, na raiz da palavra, quer dizer errar o alvo. Ou seja, eu tenho um alvo. Eu emagreci 30 quilos, eu mudei o meu comportamento, eu mudei os meus hábitos, né? Como que eu vou conviver com pessoas que ainda têm aquele comportamento que eu não quero mais? Né? Uma não julgando, outra não pregando, e a terceira e mais importante é não saindo do meu alvo. Porque a gente às vezes convive com pessoas que ainda estão naquilo e a gente meio que se deixa levar, sabe, Maria vai com as outras? A gente perde o nosso alvo, a gente perde o nosso objetivo. Né? Muitas vezes a nossa educação não nos deixa manter o nosso alvo. Né? Um exemplo disso é... Eu já não sou muito de sair, eu sou uma pessoa que gosto muito de ficar em casa e tal. E isso para transformação é muito bom para mim, né? Então, se eu quero modificar um hábito meu, se eu quero colocar uma nova rotina, se eu quero me alimentar diferente, quando você está sozinha com você mesmo, é mais fácil. Quando você vai lidar com o outro, é mais complicado. Eu senti isso muito forte ontem, né? Eu já venho há muitos anos, né, com estudos de autoconhecimento, de me conhecer, de perceber as emoções do meu corpo, de perceber os meus sentimentos, de controlar o que eu falo. Né? E ontem eu peguei um Uber, eu fui para uma festinha e eu percebi que o Uber estava ali nervoso e tal, tinha acabado de acontecer uma coisa na outra corrida. E ele estava tão incomodado que ele queria jogar isso para fora. Né? As pessoas que elas não estão satisfeitas, que elas estão passando por coisas complicadas, elas querem botar isso para fora, elas querem dividir. Né? A reclamação é dividir, você dividir aquilo que não é bom. Estou comendo aqui uma coisa tóxica e eu preciso jogar para você dividir comigo. Assim... E aí ele começou a falar, e ele estava falando de uns problemas de cadastro, que ele não estava querendo receber mais passageiros terceirizados, ou seja, eu peço na minha conta um Uber para outra pessoa pegar. Eu faço isso, às vezes eu peço para minha filha e tal, porque
no dela não tem crédito. E a gente começou a falar, e eu falei, não, meu amigo, você não vai ter esse problema aqui. Não, mas porque acabou de acontecer um negócio muito chato. Aí eu falei, não, mas meu amigo, fica em paz que isso não vai acontecer. Ele, não, mas... E ele queria puxar, ele, não, porque trabalhar, porque assim, eu sei que vocês parecem muito educadas, isso, aquilo, me parece que não vou ter problemas com vocês, mas já queria começar a conversar de novo. Aí eu falei, amigo, eu fiz 1 ano de Uber, eu sei bem o que é trabalhar de Uber e tal, tá tranquilo, aqui você não vai acontecer nada, não vai ter problema nenhum. E ele não parava. E quando ele percebeu que eu não ia ouvir o que ele estava querendo me dizer, ele começou a forçar mais ainda. E ele, não, mas deixa eu te falar o que aconteceu. Eu falei, não, mas deixa eu te falar o que aconteceu, porque o passageiro chamou o outro e deu um valor no aplicativo. E aí eu falei, caraca, como é que eu saio disso? Né? A minha educação, a gente foi criada assim, né? Ah, cuidado, né? Não vai... O que o outro vai pensar? Tá? A minha educação era ficar ali ouvindo, putz, muito chato, ai, que chato, putz, aconteceu isso. Mas assim, algo dentro de mim falou assim, Thaís, não é isso que você quer pra sua vida. Você não tá se observando, você não tá se programando a só vibrar alto. Por que você vai deixar ele vomitar isso em cima de você? E aí eu fui bloqueando. E aí chegou um momento que ele falou assim, deixa eu contar o que aconteceu. Eu falei, não, meu amigo, você não precisa contar não. Pra que contar? Não vai adiantar nada. Isso não vai acontecer. E outra coisa, você só quer reclamar e jogar isso pra cima da gente. Não vai adiantar você jogar o que aconteceu com você de ruim na nossa noite. E ele ficou branco. Naquele momento eu fiquei com vontade até de rir, porque minha filha tava assim com o olhão arregalado. Tipo, mãe, olha como você falou com o moço. Mas eu senti, assim, uma forçação, sabe? Algo dentro de mim veio assim, calma aí, não vai vomitar isso em cima de mim, não. Porque ele queria se livrar daquilo, mas ele queria, tipo, sabe? E a gente ficar com aquele problema na nossa cabeça. Então, assim, o quanto a nossa educação, o quanto o nosso formato do que é educado socialmente nos faz sair da nossa rota. Né? Nos faz engolir aquilo que a pessoa está jogando. A pessoa está vindo ali com um pacote de veneno. E a gente, por educação, a gente recebe. Né? Então eu passo aqui a semana inteira vibrando alto, tal. E aí uma pessoa que eu não conheço, que eu não deveria me importar com o que ela pensa, do que ela faz. Né? Eu poderia sim falar assim, meu amigo, tá tudo bem, né? Você vai ter uma noite abençoada, muda de estação e tal. Mas o comportamento dele foi tão agressivo que ele queria falar. Ou para o carro e manda a gente descer com medo disso acontecer, ou a gente não é obrigada a saber. Né? E ele queria ouvir, ele queria audiência pro vitimismo. Ele estava se sentindo vítima, ele estava se sentindo injustiçado e ele precisava de audiência para isso. E ontem eu bloqueei, eu falei assim, amigo, não vai adiantar você falar isso pra gente. Você só tá querendo reclamar, você só tá querendo jogar pra gente o veneno que você recebeu. Obrigada, eu não quero. Você não vai estragar a nossa noite. E ele ficou branco assim. E isso, você vê, pra um desconhecido é difícil a gente agir dessa maneira. Imagina pra um amigo. Isso pra tudo. Tanto pra pensamentos, sentimentos, né? A gente se programa a não fazer fofoca, a gente se programa a cuidar da nossa vida. E aí chega um amigo íntimo nosso e vem e destila veneno, e destila vitimização, e destila vitimismo. Né? O que a gente faz? Como conviver com pessoas que não estão na nossa vibe e ao mesmo tempo não errar o nosso alvo, né? A gente não é obrigado a sair da nossa rota para poder conviver com as pessoas, com jeitinho, com amor, né? A gente não é obrigado a comer aquilo que a gente se programou a não comer, porque senão, o que o outro vai pensar? Vai achar que é desfeita, né? A gente não é obrigada a fazer uma coisa que a gente não quer mais fazer,
porque senão o nosso amigo vai achar que a gente não é mais legal. A gente não é obrigada a usar droga depois de ter parado a droga, porque senão o outro vai achar que a gente é bobo. A gente não é obrigada a comer uma comida, né, que vai te relembrar aquele personagem que você não quer mais ser. Então, o quanto a educação, a opinião dos outros, porque a gente acha muito assim, a opinião dos outros, eu não tô nem aí pra opinião dos outros, eu escolho a minha vida, eu vou trabalhar com o que eu quero e tal, mas são nas pequenas coisas que a gente é testado, a opinião do outro, né? O quanto o outro influencia, né, o que é o nosso ambiente. Então assim, como que a gente chega numa roda de amigos e eles começam a fofocar, o que você faz? Olha que situação difícil, né? Porque é muito difícil você achar amigos que estão na mesma vibe que você, novos amigos, ok, mas os amigos teus de infância, os amigos teus de toda a sua vida, ela tem muito mais ressonância com quem você era, que você não quer mais ser, do que com quem você quer ser, né? Então, quando a gente encontra esse tipo de situação, a gente fica meio perdido. Então, pra gente não abrir mão disso tudo e saber conviver com pessoas diferentes, né? Porque a vida é isso, cada um tá numa estação de rádio diferente, né? Eu tô aqui no blue, eu tô aqui no jazz, a pessoa tá lá no samba, né? É claro que muito tempo de convivência não vai dar certo, né? Uma vai interferir na outra. Agora, pequenos momentos, né, de convivência, de relacionamento é saudável. E como respeitar o outro. E, acima de tudo, como se respeitar. Porque essas 3 dicas de não julgar, de não pregar e de não pecar, elas respeitam os outros, mas respeitam, acima de tudo, você, né? Elas respeitam a sua meta e toda a sua trajetória. Você não tem que abrir mão dos seus métodos, você não tem que abrir mão do que você aprendeu, né? Mas também você não pode desrespeitar o caminho do outro, o momento do outro, a escolha do outro, né? Você tem que respeitar para ser respeitado. E, acima de tudo, respeite a sua trajetória, respeite o seu nível, né? Respeite as suas conquistas. Não é porque os outros não conquistaram ainda que você vai, eu tô com todo mundo, hoje pode, hoje pode, hoje pode. Então, se você estivesse sozinha, você não ia fazer isso? Então, por que você está fazendo quando você está com os outros, né? O quanto os outros influenciam as suas ações? Eu acho que essa é a questão, né? Eu acho que quando os outros influenciam muito as nossas ações, a gente quer influenciar os outros, né? Julgando e pregando. Então, eu acho que esses três passos, essas 3 atitudes que a gente tem em relação a outras pessoas, elas exemplificam, elas estão conectadas, né? Porque a gente julga, a gente prega, a gente mostra pro outro que a gente sabe mais e a gente acaba saindo do nosso foco, né? Isso é muito diferente de quando alguém te procura, né, para pedir ajuda, ou alguém te procura perguntando a sua opinião, né? Ou alguém te procura e você fala assim, vem, né? Esse vem sem julgamento, esse vem sem passar do limite, né, do que você quer saber, do que você está preparado para aceitar. E esse vem sem eu sair da rota. Para você vir comigo, eu não preciso sair da minha curva, né? A gente acha que a gente tem que descer toda hora o degrau para puxar alguém. Não. A gente não tem que sair da nossa rota. Essa é a grande verdade. Porque senão sempre a gente vai culpar os outros pelos nossos fracassos, pelos nossos desvios, né? A gente está sempre culpando, a gente está sempre com desculpas, né? Mas fulano precisou de mim, por isso que eu fiz aquilo. Mas também teve isso, por isso que eu agi daquela maneira. Então, assim, nós não devemos atribuir ao outro, né, os nossos desvios. E para isso, a gente tem que saber muito bem onde a gente quer chegar, né? Se eu quero emagrecer,
eu tenho que saber muito bem os meus passos, indiferente se as pessoas estão comigo ou não, indiferente se as pessoas se alimentam bem ou não, né? Se eu quero parar de fumar, eu tenho que saber os meus passos, né? Eu não preciso que o mundo pare de fumar para eu poder conseguir parar de fumar. A gente quer isso, né? A gente quer essa ajuda. Só que essa ajuda coletiva nunca chega, né? Porque o coletivo parece que é a nossa prova. Ah, tu quer mesmo, Thaís, não é? Às vezes eu falo assim, caraca, por que eu fui abrir a boca falando que eu vou entrar de dieta? Porque assim, tudo testa. Às vezes eu passo aqui um tempão comendo tudo que eu gosto e tal, ninguém oferece nada. É só eu falar, sair da minha boca e falar assim, eu acho que eu vou fazer umas 2 semanas de detox, vou dar uma desinchada e tal. O que aparece de convite, pessoas trazem comida boa aqui na porta de casa. É impressionante, é impressionante. Vem convite para coxinha, vem convite para rodízio, vem jantar aqui em casa. Como assim? Então assim, o outro, ele é só uma prova, né? Ele é só uma prova do quanto você tá no seu caminho, né? O outro, ele não é o motivo de você sair do seu caminho. O outro, ele é tipo uma prova do quanto você tá certo no que você quer. Depois que você consolida, o outro, ele não deveria te incomodar, né? Se eu aprendi de verdade a me alimentar bem, o que o outro faz não pode me influenciar, né? Se eu aprendi de verdade a estar com pensamentos, sentimentos elevados, se eu percebo o quanto isso faz bem, como é que eu vou dar o poder pro outro de baixar minha frequência vibracional? Não dá, né? Não condiz. Não condiz com que a evolução espiritual prega, né? Ou você tem controle sobre as suas emoções, sobre o seu comportamento, ou o controle está na mão do outro. Olha o poder. O poder está em você ou o poder está no externo? Então, assim, quer conviver com as outras pessoas? Observe esses 3 pontos, ok? E me diga, me responda assim, me dá um feedback. O que para você é mais difícil de conviver com as pessoas que você não pensa igual, né? Seja na família, né? Seja nos amigos, seja no trabalho. Às vezes a gente trabalha num lugar que as pessoas são muito diferentes, né, de onde a gente quer chegar, né? Ou num relacionamento, às vezes a gente acha que os nossos relacionamentos, eles pensam totalmente diferente da gente, né? E aí eu sempre ouço, minha mulher não me ajuda, meu marido não entende. Pra você, o que é mais difícil de conviver? Que área da sua vida é mais difícil conviver com pessoas que não estão na mesma estação de rádio, na mesma vibe? Se esse conteúdo fez sentido pra você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, ok? Grande beijo!